Estava muito pensativo com tudo o que estava acontecendo. De repente, me assustei com um grito da namorada que estava coberta de terra e água no banheiro, com o desabamento de parte do teto de gesso, de onde jorrava a água vinda da obra mal feita do vizinho do apartamento de cima. Chamei o porteiro imediatamente para ajudar a conter o vazamento e, após fechar toda a coluna do prédio, conseguimos parar a situação. Aquilo rendeu muitos aborrecimentos e gastos, e também muita discussão e desarmonia em casa. Cansado, fui me sentar na minha cadeira predileta de meditação para recuperar as energias. Acho que me soltei com muita força no assento, o mecanismo reclinável da cadeira se quebrou, levando junto o suporte interno da cadeira. Fui para o computador e me deparei com um e-mail de um cliente cancelando o projeto que me renderia quase o sustento de todo o mês. E ao ter que discutir o problema e dar explicações à namorada, acabei dizendo palavras duras, de forma ríspida, que a magoou e a fez arrumar as coisas dela e voltar para casa. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Meu castelo tão sólido estava desabando. E ainda mais, no auge de uma quarentena global. Passei dias assustado com as mudanças que estavam ocorrendo em minha vida e que só podia assistir. E logo eu já pensava estar em um alto patamar de entendimentos dos processos evolutivos da vida. Que lição era aquela? Abri o primeiro livro que encontrei e comecei a ler. Estava em uma página em que o autor se preocupava em definir o conceito de paradigma e o que isso poderia representar na vida de quem não questiona seus próprios valores e suas crenças. Aquilo me fez pensar que toda mudança radical de rumo da vida requer uma reavaliação e alteração de alguns paradigmas que nunca questionamos. E quanto deles eu ainda conservava, uma revisão completa da vida era necessária. Passado aquele período de grande tormenta, eu realmente já não era o mesmo. Nas semanas seguintes, mesmo que ainda durasse a quarentena, consegui realizar alguns pequenos arranjos e mudanças internas no meu apartamento. Mudei a forma como apresentar meus projetos de mídia aos clientes e passei a me interessar mais por leituras e práticas com mais valores espirituais e de cooperação com os outros. Não vi, nem falei mais com a minha namorada depois daquele fatídico dia. Pelo contrário, iniciei até um contato mais próximo com aquela amiga do grupo que já tinha conversado antes. Foi bem legal. Ficamos bem ligados, trocando muitas ideias e até algum carinho. Mas alguma coisa não deixava que o relacionamento se aprofundasse. Foi um período suave, tranquilo na área amorosa e bem leve também, mas nada muito sério. Eu tinha agora muita esperança de que as coisas poderiam melhorar na minha vida. Troquei alguns móveis que me deixaram a casa mais aconchegante e até voltei a me interessar pelas artes, que um dia só comecei, como tocar um violão, pintar com aquarela. Em minha quarentena até aqui, tive grandes transformações e grandes oportunidades também de crescimento e evolução. Nos altos e baixos dessa jornada, percebi que muitos processos tinham que ser vividos sozinhos mesmo. E já tinha compreendido a impermanência das coisas e um pouco do poder interior do ser humano. O confinamento me trouxe um grande aprendizado e achei que já tinha evoluído o suficiente para dar conta de qualquer coisa que pudesse me atormentar a essa altura. Pura ilusão. Ainda teria que lidar com algo mais intenso ainda. Os meus medos mais profundos. Aqueles
que não são colocados sob a luz do conhecimento e da sabedoria. Tudo começou com um telefonema da minha mãe avisando que minha avó estava mal, que tinha ido ao hospital para controlar um pico de pressão de alta gravidade e teria contraído o maldito vírus. Estava internada na UTI sem um prognóstico otimista por parte dos médicos. Imediatamente pensei em ir ao hospital para vê-la e conversar com os médicos. Mas e a contaminação? Lá na UTI eu não poderia vê-la. E minha mãe estava muito abatida, também precisando do meu apoio. Lembrei-me de quando era uma criança e minha avó me contava histórias de aventuras e animais que falavam, dos doces deliciosos que ela fazia e da mesa farta dos domingos em sua casa. Adormeci pensando nela e tive um pesadelo assustador. Ela estava em um barco que afundava, estava escuro e eu, desesperado, tentava alcançar o barco, mas não conseguia me mover. Eu a via afundar e não conseguia fazer nada para impedir. Acordei no meio da noite, suando e ofegante. Tinha muito medo. Olhei a sombra de um cabide de pé que ficava perto da porta do quarto e vi nitidamente um fantasma assustador. Cobri minha cabeça com a colcha e assim fiquei tremendo até adormecer novamente. No dia seguinte, estava muito abalado em meus sentimentos, com notícia de que ela não tinha resistido a uma parada cardíaca fulminante. Minha avó representava só coisa boa para mim, e ela se foi. Junto com ela, havia ido também meus doces favoritos, minhas histórias prediletas, seu colo acolhedor. Sentia-me sozinho. Tive medo de sair, também de expor meus pais ao vírus, o que graças a Deus não aconteceu. Então fizemos um rápido enterro direto do hospital para o jazigo da família. Meu medo crescia e se generalizava. Tinha medo de não dar conta dos meus afazeres, da minha vida financeira, até mesmo do fraco relacionamento com a amiga. Tive ciúmes, pois ela certamente iria conhecer alguém melhor e me deixar, se já não estivesse fazendo. Fiquei uns 2 dias inseguro, deprimido, sem conversar com ninguém. Mas, como já havia aprendido, isso também vai passar. E passou. O período de quarentena já estava praticamente no fim. Já chegávamos notícias de curas e até de vacinas que iriam conter o avanço daquele vírus e terminar com a pandemia. E assim foi. Renovei minhas energias ao ouvir que a maioria das empresas e o comércio já estavam funcionando normalmente e as pessoas voltavam às suas vidas normais. O sol voltou a brilhar. Recuperei alguns clientes que voltaram a elogiar o meu trabalho. O síndico do prédio voltou e colocou uma nota de agradecimento à minha pessoa por ter assumido o prédio em sua ausência. As pessoas passavam por mim e sorriam agradecidamente. Até mesmo a falta de uma relação amorosa naquele momento não me incomodava. Sentia-me seguro, alegre, com a certeza de que teria sucesso em todas as áreas da minha vida. Tinha conseguido jogar luz sobre sombras que me angustiavam e consegui ver que muitas delas eram apenas frutos das minhas fantasias. Sentia-me empoderado por ter superado todas essas fases e até agradecido pela oportunidade que essa quarentena trouxe à minha vida e que, com a minha atenção, eu soube aproveitar. Fiz mais um retrospecto de todo o aprendizado que eu tinha conseguido nesse período e me dei conta de que agora poderia compreender melhor os processos da minha personalidade e da minha própria alma. Estava feliz e podia olhar para a linha da minha vida e perceber que cada situação fora importante e necessária à minha evolução e ao meu amadurecimento como ser humano.
Coloquei meu tênis e voltei às minhas corridas. Vi crianças brincando, vendedores, pessoas passeando pela calçada. A energia vital pulsando novamente. Foi numa dessas corridas que reencontrei minha amiga, a minha antiga namorada. Paramos e conversamos amistosamente. Ela me parecia bem diferente, mais madura, menos ansiosa e muito mais segura de si. Acho que eu também passei essa impressão, pois os olhos dela brilharam quando eu chamei para tomarmos algo, para nos refrescar e poder conversar um pouco. Falamos um pouco do passado e de como pudemos perceber algumas influências até de nossas famílias na formação de nossas personalidades. Entendemos que muita coisa que fizemos vieram de padrões que nos foram transmitidos pelos nossos pais e avós. Aquela conversa, em encontros marcados, ainda iria se repetir algumas vezes. Quando mexíamos em nosso baú ancestral e de lá retirávamos alguns mitos obsoletos que nos acompanharam por muito tempo, mas que não nos serviam mais, conseguimos perceber quais comportamentos eram realmente de nossas personalidades e quais nos foram introjetados pelos padrões familiares. Parecia que estávamos tendo um novo despertar da vida, mesmo que ainda vivendo e construindo o mesmo caminho de antes. Era como se a vida estivesse dando mais uma oportunidade para cada um. E por que não dizer para nós dois, como casal? Estávamos trocando confidências importantes com muita confiança mútua. Poderíamos construir um novo caminho que trilharíamos juntos em busca da sabedoria, de superarmos novos ciclos que viessem e não nos afastar do caminho de paz e harmonia. Eu me sentia triunfante. Os negócios prosperaram e o amor crescia. Tinha a mente aberta e me sentia livre, como se ouvisse a música do universo nos chamando para dançar e expandir nossas mentes. E assim fizemos. Primeiro nos mudamos para uma casa maior em que poderíamos preparar o nosso futuro. E depois de tudo que passamos e aprendemos, sentíamos que precisávamos celebrar essa vitória. Tínhamos que ampliar nossas fronteiras e conhecer muito mais desse mundo. Compramos as passagens para uma longa e maravilhosa viagem por países e lugares paradisíacos. Estávamos abertos às infinitas possibilidades que nos seriam apresentadas daqui para frente. Estava feliz. Eu sentia que merecia isso. Nós merecíamos isso. Uma fantástica jornada tinha chegado a seu fim e novos recomeços estavam por vir. Por causa de uma pandemia, minha vida se transformou. Recolhida em meu apartamento, vi a minha criança interior realizar uma caminhada arquetípica extremamente enriquecedora. Poderia agora voltar a correr, jogar bola e brincar, mas com um nível de consciência muito maior, e que jamais se retrairia. Tinha acumulado sabedoria para iniciar uma nova jornada, quem sabe agora com filhos, para escrever mais um capítulo no meu livro da vida.